Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Ter um caráter inalterado é ser inimigo de Deus. Após vários milhares de anos de corrupção, o homem se tornou entorpecido e estúpido, um demônio que se opõe a Deus. A extensão da rebeldia do homem em relação a Deus tem sido documentada nos livros de história, mas nem o próprio homem é incapaz de oferecer um relato completo de sua conduta rebelde, pois ele vem sendo profundamente corrompido por Satanás e a tal ponto desencaminhado que não sabe por onde voltar. Ainda hoje o homem trai Deus. Quando o homem vê Deus, ele o trai. Quando não o vê, também o trai. Inclusive há aqueles que, tendo testemunhado as maldições de Deus e sua ira, ainda assim o traem. Por isso, digo que o sentido do homem perdeu sua função original e que a consciência do homem também perdeu sua função original. O homem ao qual me refiro é uma besta de aparência humana, uma serpente venenosa, de quem, por mais digno de pena que tente parecer aos meus olhos, nunca terei misericórdia, pois o homem não compreendeu a diferença entre preto e branco, a diferença entre a verdade e a não-verdade. O sentido do homem está bastante embotado, e mesmo assim, ele ainda deseja receber bênçãos. Sua humanidade é por demais ignóbil, e mesmo assim, ele ainda deseja possuir a soberania de um rei. De quem ele poderia ser rei com um sentido desse nível? Como, com esse nível de humanidade, ele poderia se sentar num trono? Realmente, o homem não tem vergonha. É um desgraçado vaidoso. Para aqueles dentre vocês que desejam receber bênçãos, sugiro que primeiro achem um espelho e nele enxerguem seu reflexo repulsivo. Você tem o que é preciso para ser rei? Você parece alguém que poderia receber bênçãos? Não houve nem a mínima mudança em seu caráter, e você não colocou nenhuma verdade em prática. Mesmo assim, ainda deseja um amanhã maravilhoso. Você está se iludindo. Nascido numa terra tão imunda, o homem vem sendo gravemente empesteado pela sociedade, influenciado pela ética feudal e instruído nos institutos da mais elevada aprendizagem. O pensamento subdesenvolvido, a moralidade corrupta, a visão mesquinha da vida, a filosofia desprezível, uma existência absolutamente sem valor, estilo de vida e costumes depravados. Todas essas coisas foram severamente introduzidas no coração do homem e atacaram e comprometeram severamente a sua consciência. Como consequência, o homem está cada vez mais distante de Deus e cada vez mais se opõe a Ele. O caráter do homem se torna mais malicioso a cada dia que passa e não há uma única pessoa que, de boa vontade, abra mão de alguma coisa por Deus. Não há uma só pessoa que, de boa vontade, obedeça a Deus, nem, sobretudo, nenhuma só pessoa que, de boa vontade, busque a aparição de Deus. Em vez disso, sob o império de Satanás, o homem não faz outra coisa senão buscar o prazer, entregando-se à corrupção da carne neste lamaçal. Mesmo quando ouvem a verdade, os que vivem nas trevas não dedicam nenhum só pensamento que seja para colocá-la em prática, assim como também não se sentem motivados a buscar Deus, mesmo que tenham presenciado a sua aparição. Como uma humanidade tão depravada pode ter alguma chance de salvação? Como uma humanidade tão decadente pode viver na luz? O caráter do homem deveria ser modificado, começando pelo conhecimento de sua substância
e passando pelas mudanças em seu pensamento, sua natureza e mentalidade, ou seja, por meio de mudanças fundamentais. Somente assim é que o caráter do homem poderá passar por mudanças verdadeiras. O caráter corrupto do homem decorre de ele ter sido envenenado e pisoteado por Satanás. Decorre do grave malefício que Satanás operou no pensamento do homem e em sua moralidade, percepção e sentido. É precisamente porque essas funções fundamentais foram corrompidas por Satanás e se tornaram radicalmente diferentes de como Deus as criou originalmente, que o homem se opõe a Deus e não entende a verdade. Portanto, as mudanças no caráter do homem deveriam começar com mudanças em seu pensamento, percepção e sentido, que modificarão seu conhecimento de Deus e seu conhecimento da verdade. Os que nasceram na mais profundamente corrupta de todas as terras são ainda mais ignorantes quanto ao que Deus é e quanto ao que significa acreditar em Deus. Quanto mais as pessoas são corruptas, menos sabem da existência de Deus e mais precários são os sentidos e a capacidade de perceber. A origem da oposição do homem a Deus, da rebeldia contra Deus, é sua corrupção por Satanás. Porque ele foi corrompido por Satanás, a consciência do homem se tornou entorpecida. Ele é imoral, seus pensamentos são degenerados e ele tem uma percepção mental atrasada. Antes de ser corrompido por Satanás, o homem naturalmente seguia a Deus e obedecia às suas palavras. Tinha bom senso, uma boa consciência e uma humanidade normal. Depois de corrompido por Satanás, seu sentido original, sua consciência e sua humanidade foram embotados e comprometidos por Satanás. Assim, o homem perdeu a obediência e o amor para com Deus. O sentido do homem se tornou aberrante. Seu caráter se equiparou ao de um animal. Sua rebeldia contra Deus é cada vez mais frequente e grave. No entanto, o homem ainda não sabe nem reconhece isso. Apenas se opõe e se rebela cegamente. A revelação do caráter do homem é a expressão de seu sentido, de sua capacidade de perceber, de sua consciência. Como o sentido e a capacidade de perceber não são sadios e a consciência se tornou extremamente entorpecida, seu caráter se rebela contra Deus. Se o sentido do homem e sua capacidade de perceber não podem mudar, então as mudanças de caráter estão fora de cogitação, assim como seguir o coração de Deus está fora de questão. Se o sentido do homem não é sadio, então ele não pode servir a Deus e não está apto a ser usado por Deus. O sentido normal se refere a obedecer e ser fiel a Deus, a ansiar por Deus, a se voltar a Deus de maneira inequívoca, a ter uma consciência voltada para Deus. Refere-se a ter a mente e o coração voltados para Deus, a não se opor a Deus deliberadamente. Os que têm um sentido aberrante não são assim. Como foi corrompido por Satanás, o homem engendrou concepções sobre Deus e não tem tido nenhuma lealdade nem o menor anseio por Deus, para nem mencionar uma consciência voltada para Deus. Deliberadamente, o homem se opõe a Deus e o julga. Além disso, profere injúrias contra ele pelas costas. Sem dúvida, o homem sabe que ele é Deus e ainda assim o julga pelas costas. O homem não tem nenhuma intenção de obedecer e fica apenas fazendo pedidos e exigências cegas a Deus. Essas pessoas, que têm um sentido aberrante, são incapazes de reconhecer o próprio comportamento desprezível ou de se lamentar por sua rebeldia. Se as pessoas fossem capazes de se conhecer, poderiam então recuperar um pouco de seu sentido. Quanto mais as pessoas se rebelam contra Deus,
mas não se conhecem, mais seu senso não é sadio. A fonte da revelação do caráter corrupto do homem nada mais é do que sua consciência entorpecida, sua natureza maliciosa e seu sentido doentio. Se a consciência e o sentido do homem forem capazes de voltar ao normal, então ele se tornará apto para uso por parte de Deus. É simplesmente porque a consciência do homem tem sempre permanecido entorpecida, porque seu sentido não tem sido sadio e está cada vez mais tolo, que o homem se revolta contra Deus cada vez mais, a ponto inclusive de ter pregado Jesus na cruz e ter recusado que o Deus encarnado dos últimos dias entrasse em sua casa, condenando a carne de Deus, considerando a carne de Deus vil e desprezível. Se o homem tivesse um pouco de humanidade, não trataria com tamanha crueldade a carne do Deus encarnado. Se tivesse apenas um pouco de razão, não ofereceria um tratamento tão malicioso à carne do Deus encarnado. Se tivesse apenas um pouco de consciência, não se mostraria tão grato a Deus dessa maneira. O homem vive na era do Deus que se tornou carne e, no entanto, é incapaz de agradecer a Deus por lhe dar uma oportunidade tão grandiosa. Em vez disso, ele amaldiçoa a vinda de Deus ou então ignora completamente o fato da encarnação de Deus, aparentemente se opondo a ela e se sentindo cansado disso. Seja qual for o modo como o homem trata a vinda de Deus, ele, em suma, sempre levou sua obra em frente, apesar de tudo, mesmo que o homem não tenha sido nem minimamente receptivo em relação a ele, e cegamente lhe faz pedidos. O caráter do homem se tornou extremamente maldoso. Seu sentido se tornou extremamente tolo. Sua consciência tem sido completamente pisoteada pelo maligno e há muito deixou de ser a consciência original do homem. O homem não só é ingrato em relação ao Deus encarnado, por toda a vida e toda a graça que ele tem concedido à humanidade, como ainda se tornou ressentido com Deus por ter lhe dado a verdade. É por não ter o menor interesse pela verdade que o homem tem ressentimento por Deus. Não só o homem é incapaz de entregar a sua vida ao Deus encarnado, como ainda tenta extrair favores dele, alegando um interesse que é inúmeras vezes maior do que aquele que de fato é dedicado a Deus. As pessoas com esse nível de consciência e de sentido supõem que todas as coisas são dadas livremente. Elas inclusive acreditam que despenderam muito em nome de Deus e que Deus lhes tem retribuído com muito pouco. Há pessoas que me deram uma tigela com água e, não obstante, estendem as mãos e exigem o equivalente a 2 tigelas de leite, ou que me deram abrigo por uma noite e tentam cobrar de mim o equivalente a muitos mais pernoites. Diante de uma humanidade como essa, com esse nível de consciência, como vocês ainda podem desejar ganhar vida? Que miseráveis desprezíveis vocês são! É por causa dessa humanidade e dessa consciência do homem que o Deus encarnado perambula pela terra sem encontrar abrigo. Aqueles que verdadeiramente possuem consciência e humanidade deveriam adorar e servir ao Deus encarnado de todo o coração, não apenas por causa de toda a obra que ele fez, como também ainda que ele não fizesse obra alguma. Isso é o que deveriam fazer aqueles que têm um sentido sadio. Esse é o dever do homem. A maioria das pessoas chega até a falar de condições para prestar serviço a Deus. Não se importam se ele é Deus ou um homem. Elas só reivindicam suas próprias condições e só estão em busca da realização de seus próprios desejos. Quando vocês cozinham para mim, exigem os honorários de um chefe. Quando correm para mim, cobram honorários de um corredor. Quando trabalham para mim, cobram pagamento pelo serviço. Quando lavam minhas roupas,
cobram os custos da lavanderia. Quando tomam providências para a igreja, querem ser ressarcidos. Quando discursam, cobram honorários de orador. Quando distribuem livros, exigem taxas pela distribuição. E quando escrevem livros, exigem honorários de autor. Alguns com quem lidei, inclusive, me pedem que os recompense, enquanto aqueles que foram mandados de volta para casa cobram uma reparação pelos danos causados à sua reputação. Os que não são casados pedem um dote ou uma compensação pela juventude perdida. Os que matam uma galinha querem ganhar como açougueiros. Os que fritam comida cobram taxa de fritura, e os que fazem sopa também cobram um pagamento por isso. Essa é a humanidade elevada e poderosa. Esses são os atos ditados por sua consciência cordial. Onde está o seu senso? Onde está a sua humanidade? Permitam que eu lhes diga. Se continuarem se comportando dessa maneira, deixarei de operar entre vocês. Não irei operar em meio a um bando de bestas revestidas de aparência humana. Por conseguinte, não irei sofrer por um bando de pessoas cujo belo rosto mascara um coração violento. Nada suportarei em nome deste bando de animais que não tem a menor chance de salvação. No dia em que eu lhes der as costas, esse será o dia em que vocês morrerão. Esse será o dia em que as trevas descerão sobre vocês, o dia em que serão esquecidos pela luz. Quero lhes dizer isto. Nunca serei benevolente com um grupo tal como o de vocês, um grupo que está abaixo inclusive dos animais. Há limites para minhas palavras e ações, e no nível em que se encontram sua humanidade e sua consciência, não executarei mais nenhuma obra, pois a falta de consciência de vocês é tal que tem me causado muita dor. A conduta desprezível de vocês me repugna demais. As pessoas com esse nível de falta de humanidade e de consciência jamais terão chance de salvação. Eu nunca salvaria um povo tão sem coração e tão ingrato. Quando o meu dia chegar, farei cair por toda a eternidade as minhas chamas calcinantes sobre os filhos da desobediência que um dia provocaram minha ira implacável. Sobre esses animais que um dia proferiram injúrias contra mim e me abandonaram, farei cair minha eterna punição. Arderão para sempre, sob o fogo da minha ira, esses filhos da desobediência que um dia comeram e beberam junto comigo, mas não acreditaram em mim, me insultaram e me traíram. Subjugarei todos aqueles que provocaram a minha ira para a minha punição. Despejarei a totalidade da minha ira sobre essas bestas que um dia desejaram se colocar lado a lado comigo, sem, porém, me adorar e obedecer a mim. A vara com que golpeio o homem cairá sobre aqueles animais que um dia usufruíram da minha atenção e dos mistérios de que falo, e que tentaram extrair vantagens materiais de mim. Não terei perdão para com ninguém que tentar ocupar o meu lugar. Não pouparei nenhum dos que tentam arrancar alimento e vestimentas de mim. Por ora, vocês permanecem a salvo de danos e continuam se excedendo nos pedidos que fazem a mim. Quando chegar o dia da ira, vocês não me farão mais nenhum pedido. Nesse momento, deixarei que vocês aproveitem ao máximo tudo que puderem. Farei vocês se prostrarem em terra e nunca mais vocês conseguirão se erguer. Cedo ou tarde, quitarei esta dívida com vocês. Espero que aguardem pacientemente a chegada desse dia. Se esses seres desprezíveis puderem realmente deixar de lado seus desejos extravagantes e voltar para Deus, então ainda terão a chance da salvação. Se o homem tem em seu coração o verdadeiro anseio por Deus, então ele não será abandonado por Deus. O homem não consegue ganhar Deus, não porque Deus tem sentimentos
ou não está disposto a ser ganho pelo homem, mas porque o homem não quer ganhar Deus e porque o homem não busca a Deus urgentemente. Como alguém que verdadeiramente busca a Deus poderia ser amaldiçoado por ele? Como alguém que tem um senso sadio e uma consciência sensível poderia ser amaldiçoado por Deus? Como alguém que verdadeiramente adora a Deus e o serve poderia ser consumido pelas chamas de sua ira? Como alguém que é feliz por obedecer a Deus poderia ser expulso aos chutes da casa de Deus? Como alguém cujo amor por Deus não tem limites poderia viver sob a punição de Deus? Como alguém que é feliz por abrir mão de todas as coisas por Deus poderia ficar sem nada? O homem não está disposto a buscar Deus, não está disposto a gastar suas posses por Deus, não está disposto a dedicar os esforços de toda uma vida a Deus. Em vez disso, diz que Deus foi longe demais, que muitas coisas sobre Deus não estão de acordo com as concepções do homem. Com uma humanidade desse tipo, mesmo que seus esforços tenham sido irrestritos, vocês ainda serão incapazes de obter a aprovação de Deus, para nem mencionar o fato de que vocês não buscam Deus. Vocês não sabem que são a mercadoria defeituosa da humanidade? Vocês não sabem que nenhuma humanidade é mais inferior do que a sua? Vocês não sabem qual é o seu título honorífico? Aqueles que realmente amam Deus chamam vocês de pai do lobo, mãe do lobo, filho do lobo, neto do lobo. Vocês são descendentes do lobo, o povo do lobo, e deveriam saber qual é a sua própria identidade, jamais se esquecendo dela. Não pensem que vocês são alguém superior. Vocês são um grupo mais maligno dos não-humanos em meio à humanidade. Vocês não sabiam de nada disso? Sabiam quanto risco corri por operar em meio a vocês? Se seu sentido não puder retornar à normalidade, se sua consciência não puder funcionar normalmente, então vocês nunca deixarão de ser chamados de lobos. Jamais escaparão do dia da maldição. Nunca escaparão do dia de sua punição. Vocês nasceram inferiores, criaturas sem valor. É inerente a vocês serem uma matilha de lobos famintos, um monte de lixo e entulho. Diferentemente de vocês, eu não opero em vocês a fim de obter favores, mas por causa da necessidade da obra. Se vocês continuarem sendo rebeldes dessa maneira, então vou parar a minha obra e nunca mais operarei em vocês de novo. Pelo contrário, vou transferir minha obra para outro grupo que me agrade e assim deixarei vocês para sempre, porque não estou disposto a considerar quem sente inimizade por mim. Portanto, afinal, vocês querem ser compatíveis comigo ou se tornarem meus inimigos?